Bom, pessoal, bom dia mais uma vez aí para todo mundo. Primeiro eu queria cumprimentar todos os presentes, né, e a equipe da Fermentec, agradecer o convite, e dizer que é uma honra mais uma vez poder estar aqui representando o BENRE, né, a equipe está toda aí, e também as firmas inspetoras do RenovaBio. Acho que é um tema bem sugestivo, o RenovaBio, né, alinhado aí com o título do evento, porque sem dúvida o RenovaBio é um dos motores aí, né, que está promovendo a mudança na indústria de biocombustível. Então, acho que o título casa bem entre os dois assuntos. E o nosso fórum aqui de hoje, a ideia da palestra é refletir um pouquinho sobre esse histórico aí de sucesso do RenovaBio, né, e as perspectivas do futuro. Então, uma análise aí do passado, tanto do ponto de vista regulatório quanto de números, né, e quais são as perspectivas aí que a gente pode ter daqui para frente, né. E por que isso é importante nesse momento, né, 5 anos depois do RenovaBio? O programa a gente sabe desde o início que tem sofrido aí alguns questionamentos, né, tanto do ponto de vista regulatório, quanto às vezes até politicamente, né, e recentemente também, né, essas coisas voltaram a acontecer, aliado a uma mudança, né, que a ANP está propondo na regulamentação dos processos de certificação, né, e credenciamento de firma inspetora, uma mudança recente, em fevereiro, que com certeza vai impactar todos os agentes interessados no RenovaBio, não só as usinas certificadas, as firmas inspetoras como agente, né, mas também todos os outros agentes da cadeia. Então, é um tema bastante relevante nesse momento, né. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o BENRE, né, para quem não conhece a gente. O BENRE é uma agência de classificação de risco operacional, né, de risco e eficiência operacional. A gente já está aí, na verdade, contando com o piloto há mais de 13 anos em atuação nesse mercado, né, especificamente no setor sucroenergético, o nosso carro-chefe que é o rating. Nesse serviço a gente avaliou mais de 100 unidades produtoras diferentes, né, tanto na agrícola quanto na industrial. E no RenovaBio a gente já realizou mais de 250 processos de certificação, auditando aí cerca de 150 usinas diferentes, né, ao longo desses, né, desde 2019 aí. Bom, rede operacional aqui, falando um pouco sobre os serviços, né, é o nosso carro-chefe, um processo aí de auditoria em loco, né, das eficiências agrícola e industrial. Então, a nossa equipe está toda aqui também para explicar, entrar um pouco mais de detalhes. Segundo, a certificação do RenovaBio, né, que é também hoje um dos nossos principais aí serviços, né, também estamos à disposição para conversar sobre. E os dois mais recentes, que é o monitoramento de safra, né, a gente, nesse serviço, principalmente mais aliado para o mercado financeiro, mas não somente, né, a gente faz o acompanhamento da adesão das estimativas de produção de safra das unidades, né, o rating, ele é bastante utilizado não só para a gestão da operação das usinas, mas também para o mercado financeiro, né, como uma informação independente sobre os níveis de eficiência e risco operacional. E o monitoramento de safra também é uma ferramenta, né, que ajuda a compor toda essa informação de nível de eficiência e entrega de produção, né. E o mais recente é o rating do RenovaBio, uma plataforma que a gente desenvolveu aí recentemente, né, no ano passado, que a gente utiliza os dados, né, dos resultados da certificação das usinas, e cria uma curva de classificação numa plataforma, uma plataforma que é atualizada continuamente, né, a cada nova certificação, a cada nova relação de certificados. Essas curvas de rating são atualizadas, por isso que é uma plataforma, né. E esse, inclusive, foi a metodologia, né, utilizada e escolhida pela Datagro para promover o prêmio da conferência do ano passado, né, das principais usinas aí, em termos de eficiência de geração de CBIO, né, que é que o Rate RenovaBio mede, e inclusive teve uma premiação, né, foi bem legal. Acho que vocês devem ter acompanhado aí também. Bom, antes acho que é importante relembrar o que é o RenovaBio, para todo mundo colocar na mesma página, né. RenovaBio é uma lei de 2017, né, a nova Política Nacional de Biocombustíveis, e ele tem 3 objetivos principais que baliza aí a nossa discussão aqui de hoje, né. O primeiro e o mais importante é contribuir para o cumprimento das cores da meta do Acordo de Paris, né, promover a expansão dos biocombustíveis na matriz energética, e o último é assegurar a previsibilidade para o mercado de biocombustível, né, que até então não tinha essa previsibilidade, induzindo ganhos de eficiência e redução de emissões de gás de efeito estufa.
Ele faz isso com 3 instrumentos principais, né? Que é o crédito de descarbonização, que é o CBIO, as metas de descarbonização anual e a certificação da produção eficiente de biocombustível. É um programa bastante inovador desse ponto de vista de descarbonização, né? Porque é o único que tem esse modelo de metas compulsórias, ou seja, as distribuidoras, né, são obrigadas a cumprir essas metas de crédito de carbono, de CBIO, mas a certificação é voluntária. Então, foi o primeiro programa do mundo que criou essa iniciativa, né, e a gente vai ver que deu bastante certo. Voltando aí, né, o assunto do porquê esse tema é importante, pegando um pouco do gancho lá da introdução, recentemente, né, o RenovaBio tem sido questionado tanto politicamente quanto do ponto de vista regulatório. Isso não é novidade, né? Mais recentemente, no final do ano e início desse ano, também tem questionamentos em escalas diferentes, né? Então, tem sido questionada a constitucionalidade, né, no STF, e um grupo também de distribuidoras tem questionado, de fato, a efetividade do RenovaBio quanto a esses objetivos que a gente acabou de apresentar aqui, né? Então, essas são dois pontos importantes para a gente responder, né, com os dados de histórico do RenovaBio. E o último tema também muito importante para a gente expor aqui, para se preparar para as alterações que virão da ANP, né, é justamente a realização dessa audiência e consultas públicas aí, que aconteceu no final do ano e agora em fevereiro, então é bem recente, né, que vai propor mudanças aí para todo mundo. Bom, para a gente até responder alguns desses questionamentos, vale a gente olhar para o histórico de sucesso do programa, né? Primeiro dado importante desse gráfico é a quantidade de CBIOs emitidas, né? Isso significa que 122 milhões de toneladas de CO2 equivalentes deixaram de ser emitidos aí na atmosfera, né? O que representa essa quantidade de CBIOs, né? O que já é um número muito relevante e significativo, né? E até o final do programa, a expectativa é que só com CBIOs, né, seria possível compensar todas as emissões de CO2 da França, por exemplo. Então, de fato, aí, né, são números bastante relevantes, né? E a segunda, que chama bastante atenção até de iniciativas internacionais, porque é um recorde de certificações voluntárias, programas voluntários, que é a adesão, né? Tem 81% das unidades produtoras de biocombustível autorizadas a produzir, né, ou certificadas ou em processo de certificação. Então, o que mostra uma adesão e um sucesso do programa. É inevitável se falar que com uma adesão desse nível, que o programa não deu certo, tá? Outro ponto importante, né, e que gera preocupações, né, é a questão da meta de descarbonização pela quantidade de CBIOs disponíveis. A gente, pelo gráfico, né, consegue ver que todos os anos aí tiveram CBIOs disponíveis suficientes para cumprir o cumprimento da meta, né? A diferença de 2023 para esse ano, né, é que as metas de 2023 elas precisam ser compensadas até março de 2024, né? Então elas ainda estão correndo. Essas metas são revisadas, né? Por exemplo, 2024, esses 38 milhões, ele ainda é a expectativa inicial que foi definida pelo Conselho Nacional de Política Energética. Depois que fizer o balanço das metas, os CBIOs das metas que não foram aposentados, eles são acrescidos, né? Então é por isso que à primeira vista parece que a meta de 23 é maior que a de 24, mas quando eu fizer esse balanço, com certeza ela vai ser maior aí, né, caso as distribuidoras não cumpram todas as obrigações aí de CBIOs, né? Como está fechado por ano e a compensação é até março, a gente já tem aí 42 milhões de CBIOs e a meta é quase 41. Então, assim, mesmo para 2023 a gente já tem CBIOs suficientes aí, porque tem em estoque, né? Em 2024 ainda mais de 3 milhões, que é o suficiente para compensar a meta de 23. Então, de fato, esse é outro dado importante que tem sido cumprido, né? Bom, aqui fazendo uma avaliação rapidinha de preço, né? Nem tanto com muitos detalhes, mas anual, para ver variação de preço e máximo e mínimo e a média. O fator mais importante, né, é o volume negociado. O CBIO cada vez mais é uma receita importante para várias usinas, né, um valor bastante significativo de todos os setores, né? E a gente percebe, principalmente a partir de 23, que a variação entre o máximo e o mínimo
é que ainda em 2024 a amostragem é pequena, né? São poucos dados. Mas o preço tem girado em torno aí, uma concentrada entre 100 e 120 reais, né? O CBIO. E aí, com certeza, são valores bastante relevantes, né? Bom, complementando a questão do volume, que eu acho que vale destacar, né? Como que a receita foi crescente. E o volume negociado em 23, né, que o ano que acabou agora, chegou a 8,9 bilhões de reais. Então, com certeza, com o crescimento das metas, com o crescimento da emissão de CBIOS, esse valor vai ser cada vez maior, né? E o volume total até hoje, esses dados são até dia 22 de fevereiro, 20 bilhões de CBIOS, quase 21 bilhões de CBIOS, aí o valor já foi negociado. E aí, pegando um slide da própria ANP na audiência pública, para trazer aqui mais para a nossa realidade, né, do nosso setor, né, de cana-de-açúcar, a gente tem um número muito expressivo, né, de usinas certificadas, juntar, né, as de etanol, né, a gente tem aí 279 unidades certificadas das 326, né, se a gente contar com as usinas flex, né. Então, assim, é um número muito grande, uma participação muito grande do nosso setor, né, que mostra aí um marco também de como que as usinas de etanol aderiram ao RenovaBio, né. E, de novo, esse número de usinas autorizadas que ou são certificadas ou estão em processo é bem relevante, ainda mais que na prática ele é maior porque tem usina autorizada, mas que está hibernada, então esse número ainda é maior percentualmente falando, né. E aí, puxando mais o gancho ainda, para o nosso setor, né, a gente corresponde ao etanol de cana de primeira geração, se juntar, consideramos as usinas flex também, mais de 80% das emissões CBIOS. Então, de fato, aí, para a gente, um número bastante importante, mostra o nosso peso para que esse programa também continue, que ele dê certo. Bom, então, esse histórico rápido aí, mas com dados mesmos, já mostra para a gente, né, o sucesso que a RenovaBio teve até então, né, e falando um pouco do presente e do momento atual, né, e das perspectivas do futuro, a gente ainda tem um desafio, né, que foi o que eu abordei na outra oportunidade que eu tive de palestrar, né, no Web Meeting da Fermentec, que é a questão ainda das metas, né. As metas são definidas, né, inicialmente no desenho do programa, que são essas em cinza, né, são as metas preliminares, vamos chamar assim, e as metas em vermelho desse gráfico são, de fato, as metas já fechadas, contabilizadas pós-revisão, né, e pós aí, essa contabilização dos CBIOS aposentados versus a meta do que deveria individual. A gente nota, de imediato, né, claro que a montante de emissão de CBIOS precisa realmente crescer, né, e essa média mensal aí que a gente está trazendo de emissão de CBIOS também precisa aumentar, né? E é justamente sabendo disso que a ANP está tomando aí algumas dessas medidas de revisão das normas da regulamentação, né, para tentar fomentar e possibilitar esse aumento, né. Tem outras iniciativas políticas também, né, o Marco Legal dos Biocombustíveis, outras iniciativas estão correndo em paralelo que possa viabilizar esse aumento. A mensagem importante aqui é que essas metas em cinza, elas são realmente as preliminares, né. Todo ano o Conselho Nacional de Política Energética revisa isso, a meta do ano posterior, com base em circunstâncias de mercado. É importante fazer essa análise sempre, principalmente que essas metas já diminuíram por conta da pandemia. O Henrique falou bem da crise aí, né, da pandemia, das incertezas que aconteceram, então o RenovaBio passou por isso também, né, o que impactou diretamente aí nas metas e, consequentemente, nas emissões aí de CBIO, principalmente dos anos 21 e 22, né. E aí, entrando, né, na linha de resposta da ANP para isso, né, nesse planejamento que ela está propondo, aqui é um slide só para mostrar o histórico. Isso aqui está disponível na audiência depois, né, toda informação pública, se alguém quiser. Mostrar um histórico aí do trabalho da ANP contínuo, né, tem até um histórico maior aí de todas as ações até de informe técnico que eles fizeram. Acho que cabe a gente ressaltar aqui o trabalho da equipe da ANP sempre, né, e
está em constante alteração, em constante revisão, e super preocupados aí com um bom andamento em defesa do RenovaBio. Então, esse slide é para mostrar, né, esse trabalho contínuo deles, até a gente chegar na alteração mais recente, que é a primeira que mexe de fato aí nos processos de certificação, na estrutura dos processos de certificação, né, e no credenciamento, nas regras de credenciamento aí das firmas inspetoras. Bom, trazendo aí o ponto de vista da própria ANP, do porquê, né, eles estão fazendo essas alterações agora, quais são os problemas que eles identificaram ao longo desses 5 anos. Não vou listar um por um, acho que a principal aqui é os objetivos deles com essas alterações, né? A primeira é garantir maior previsibilidade das alterações da RenovaCalc. Isso é interessante, né, porque muitas vezes a gente é pego de fato de surpresa, né? Tem um grupo de trabalho do RenovaBio trabalhando ali, desenvolve uma versão nova, e a gente também é obrigado a alterar para a versão nova caso isso aconteça. Então, a ideia é que agora essa comunicação seja feita mais continuamente, de forma mais transparente com todos os agentes aí relacionados, né? O segundo, aumentar a oferta dos CBIOS, né, que a gente já viu necessário ali pelas metas que são crescentes, né, um dos pilares aí do RenovaBio. Aumentar a participação de outros produtores de biocombustível, que também aumentar o volume elegível, né, um pouco mais técnico aí, dos produtores, principalmente de biodiesel, né, e etanol de milho. A gente tem no setor, né, tem bastante dificuldade de rastreabilidade dessa biomassa. Então, até pelas participações ali, né, a gente vê, considerando que o etanol é mais de 80%, uma das ideias da ANP para tentar mudar isso é fazer crescer as outras rotas, os outros biocombustíveis, né, que tem bastante espaço para isso. Reduzir a incidência de erros e falhas do processo de certificação, né, e, concomitantemente, aumentar a confiabilidade aí das notas de eficiência energética ambiental. Esse é um pilar muito importante também para a ANP. A gente viu o montante que é comercializado aí anualmente de CBIO. Então, é fundamental, né, que essas certificações, esses créditos tenham lastro, né, tenham informações confiáveis para embasar, né, esses dados. E aí, também trazendo da ótica da ANP, um resumo aí das principais alterações para atingir esses objetivos que eles estaram, né? Isso também, né, depois que a gente tiver maior interesse, está disponível aí na audiência pública. Aqui, né, eu trouxe uma versão um pouquinho menor para a gente chamar a atenção para alguns pontos, né, que eu acredito que seja mais importantes nesse fórum aqui de hoje. Eu vou deixar o primeiro por último, né? A segunda, a inclusão da previsão de penalidade para firmas inspetoras e usinas. Isso aqui é meio abrangente, né, resumido. Mas na prática é o seguinte, todas as penalidades por omissões, erros, desvios do RenovaBio, eles se enquadram em processos administrativos internos da ANP. O problema disso é que as punições, principalmente recorrentes, são bastante severas, digamos assim. E isso impossibilitava um pouco a ANP de aplicar punições pontuais, por exemplo, por erros e omissões, eventualmente, né? Então, a ideia deles é incluir uma possibilidade de punições pontuais e, enfim, né, sem entrar na regra de processos administrativos. Terceiro, né, alteração das regras para certificação de usinas novas. Esse novas é que receberam recentemente aí a autorização para produção. Esse é um bastante importante, requisitado já há algum tempo. A flexibilização é reduzir o tempo de autorização que precisa, né, para 4 meses, e vai poder usar o tempo do ano civil corrente para isso também. Depois, se alguém tiver interesse, posso explicar melhor. E o último, acho que mais importante para as usinas em si, que já estão certificadas principalmente, é a alteração da data de corte, né, para a entrega da documentação final. Final é pós-consulta pública, né? Consulta pública no mínimo é 30 dias. Hoje, como que funciona? Hoje a gente tem até o dia 31 de março do ano seguinte para enviar a documentação final do ano base vigente. Então, por exemplo, esse ano, a gente está aí no ano base de 22 ainda, né? E a gente tem até 31 de março de 2024 para mandar as informações pós-consulta pública para a ANP. Né? A alteração isso vai ser 31/12. Né? Então, a gente teria, se já tivesse alteração,
até o final do ano passado para usar os dados, né, de 2022. Isso é importante porque, na prática, o que a gente tem visto lá no BENRE, né, realização na média de uns 80 processos por ano, é que a maioria dos processos de certificação ocorre no segundo semestre. Entre aí, a partir de setembro, principalmente, né, outubro, novembro e início de dezembro. O que acontece é que, como tem a consulta pública e o tempo para elaboração dos relatórios, o último mês para fazer a auditoria vai ser outubro, né, porque tem os 30 dias de consulta pública. E isso muda bastante a dinâmica, principalmente se a gente considerar o ano safra aí do setor, né? Então, tem que ter o movimento e o ajuste aí das unidades certificadas, né, um ajuste no cronograma das auditorias para tentar trazer essa certificação para pelo menos setembro ou antes, né, até mesmo aí o primeiro semestre, para não correr risco de encadear e ficar todo mundo no mesmo período. Isso é ruim para as inspetoras, para as usinas e também para a própria ANP. Provavelmente isso aqui vai ter um ano de ajuste ainda, vão dar um período de adequação, né? Enfim, mas talvez para as usinas certificadas o ponto mais relevante, né? Para citar rapidinho outras medidas, né, a gente está bem de tempo aí, que a ANP tem tomado para aumentar a emissão de CBIO. Primeiro, a habilitação de esmagadora, né, esmagadora de soja, habilitação dos intermediários em si, né, que vai ser importante para o programa. E um ponto que tem sido bastante discutido, até na audiência pública, a maioria dos participantes eram representantes, né, de produtores de etanol de milho dos Estados Unidos, ou próprios produtores, ou do governo dos Estados Unidos, né, que estão bastante interessados na certificação do produtor, né, na importação, né, a importação do etanol de milho. Então, é outra medida aí que a ANP tem feito para tentar aumentar essa geração do CBIO, né? Junto com o último, que é também relacionado mais à rota de grãos, que é a inclusão dos procedimentos da cadeia de custódia para garantir essa rastreabilidade aí da biomassa, né, que vai aumentar aí a questão do volume elegível para essa cadeia e por aí vai. E a ideia é que isso tem impacto direto, né, no montante de emissão de CBIOs. O primeiro ponto, né, detalhamento de regras para a composição da equipe da auditoria das firmas inspetoras, é um pouco mais sensível para a gente, firmas inspetoras, mas acho que também, de forma geral, para o setor, né, como um todo, interessado e certificado no RenovaBio, porque justamente, que esse a gente tem acompanhado aí mais de perto, né, esse tipo de mudança tem que ser bastante pensada para que não também comprometa o bom andamento do programa, né, e possibilite a continuidade dele e também a entrada de novas firmas inspetoras. A gente já tem visto aí um número reduzido, né, e quando você exige uma qualificação muito específica, né, a gente está falando de uma área relativamente nova, né, de contabilização, metodologia de emissão de gás de efeito estufa, né, já com experiência, se você impossibilita a formação, você já exige uma mão de obra qualificada, você tem dois efeitos, né? Você concentra o mercado na mão dessas pessoas e dessas empresas que já têm esses profissionais, impossibilita a entrada de novos. Então, caso essa mão de obra que esteja disponível não seja suficiente nesses picos de demanda, com certeza vão ocorrer aí atrasos, né? E também, como o prazo vai ficar mais apertado, dada a disponibilidade de recursos e datas, né, uma vez que o prazo também diminuiu aí para 31 de dezembro, tudo tende a ficar também refletindo o preço, né? O processo vai ficar mais caro. Você tem uma oferta menor para a realização do serviço, né? E acho que isso não é interessante aí para ninguém, né? Bom, conclusões aí de tudo isso, primeiro dos termos dessas alterações, acho que a principal para a gente aqui hoje nesse encontro é a questão do prazo, né, devido à documentação final, esse ajuste de cronograma que vai ter que ser feito, né, pensar realmente as auditorias serem realizadas aí mais próximas do início do segundo semestre, aliás, né, próximo aí do monitoramento. Também sobre o monitoramento, né, a atenção para a realização dele está cada vez mais importante, a ANP está cada vez mais de olho nisso. E essas novas penalidades também vão incidir sobre a realização ou não, né, e a má realização desse monitoramento anual.
Então, é muito importante que o prejuízo, nesses casos, pode ser grande, aí com suspensão por alguns períodos, aí, um bom período, dependendo do caso, né, sem gerar CBIO, né, de suspensão do certificado. Flexibilização para a certificação de usinas novas, que é essa questão do prazo aí que eu comentei. É importante, principalmente para as usinas novas de etanol de milho, né, que já entram com o CBIO visados aí no projeto. E, por último, dois recados importantes. O desafio das metas que a gente colocou, mostrei antes, ele existe, ele permanece, né? E é fundamental, assim como o Henrique falou, né, a criação de conhecimento e a união, né, e a participação de todo mundo, principalmente do nosso setor, né, que é tão representativo na RenovaBio, cerca de 80%, né, de acompanhar essas discussões, né, estar presente, mesmo as usinas aí, individualmente, né, estar inteirado, acompanhar e auxiliar nessa revisão de documentação, sugerir melhorias, né, alterações e por aí vai. E isso é mais importante esse ano, porque a ANP também previa aí uma alteração nos informes técnicos, né, que regula o processo de certificação. Isso também vai ser aberto, né, e a discussão, então é bem interessante que todo mundo aí participe, né, para a gente continuar melhorando o programa, mas tendo em vista esse último recado aí que, como a ANP tem feito, isso tem que ser continuado. Essas melhorias, um processo de melhoria contínua, tanto na regulamentação quanto no programa em si, né? Mas isso tem que ser estudado. A gente não pode sugerir uma melhoria que corra em risco, que coloque em risco o bom andamento e a continuidade do programa. E também a gente não pode sugerir uma melhoria que não tenha efetividade, né? Que, enfim, seja vazia, né? Tem que ser uma melhoria que realmente aumente, né? Aumente a credibilidade, enfim, todos aqueles objetivos que a ANP colocou, né? E é isso que a ANP já vem fazendo, né? Mas realmente para a gente pensar, né, do ponto de vista também da sustentabilidade ambiental, né? O RenovaBio é um programa ambiental, que nenhuma alteração ou sugestão de melhoria, de alteração que coloque em risco, do ponto de vista ambiental, sustentabilidade, de rigor dessas regras, vai ser aceita, né? Dificilmente. Você está indo na contramão do que o RenovaBio prevê, né? Do que um programa ambiental prevê. Bom, e por último, um recado aí também, um pequeno e belo exemplo aí da resposta, né, que o setor tem dado para essas críticas, né? Pegando esse gancho da defesa do RenovaBio, das críticas que tem sofrido tanto politicamente quanto do ponto de vista regulatório. Eu acho que é fundamental, e como o Brasil já fez até na COP, né, defender o RenovaBio, mostrar ele para o mundo cada vez mais, né, é um exemplo, tanto de adesão quanto de números, e é fundamental também a gente ter essa união com o conhecimento que o Henrique falou, para que a gente, né, como setor também, individualmente, como setor, possa sair em defesa aí do programa. Isso aí, gente. Obrigado.